Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui e depois daqueles breves questionamentos, acho que ficou claro novamente, eu fiz perguntas catequéticas, né? Se você não sabe como é que Jesus nos salvou e se ele nos salvou, como nos salvou, do que nos salvou, né? Que salvação é essa? Você não consegue responder essas perguntas? Então, realmente é preocupante, porque isso foi questionamento recente, assim, um moleque de acho que 14 anos colocou isso aí na internet e o pessoal ficou empolvorosa. E agora? Mas meu amigo, tu não entendeu o que foi paixão, morte e ressurreição? Você não entendeu onde é que isso aí age eficazmente? Né? Não entendeu a ação da graça? Não entendeu, né, a ação eficaz do sacramento? Mas a gente ainda sofre. Sim, exatamente. Porque o drama bíblico continua. O drama bíblico não acabou. E em uma parte, sim, houve essa restauração, mas em outra manteve-se, né, a consequência do pecado original. Estou dando algumas chaves aqui possíveis para você pensar. Né? E esse questionamento da salvação, muita gente não sabe responder. Né? Eu tentei colocar uma palestra aqui no canal, mas está dando erro. Né? E o pior, né? Não sai áudio, não dá para ouvir e não sei o que é, gente. No computador funciona, quando sobe não funciona. Era sobre pecado e salvação. Eu vou ver, qualquer coisa eu farei em áudio, né, em forma de palestra, mas só áudio. E posto aqui para vocês. Vocês querem isso? Fala assim, não, eu quero esse tema. Pecado e salvação, para você explicar essa questão. Coloca aqui nos comentários, diz que você quer. Fala assim, grava que eu vou ouvir. Coloca aqui embaixo. Fala assim, pode gravar pecado e salvação, já que não funcionou o áudio da palestra que você deu. Coloca aqui nos comentários. Eu quero ouvir pecado e salvação, que eu farei apenas para o canal, lógico, né? E para o canal não vai ser a gravação feita lá em maio, na semana de Pentecostes, vai ser uma palestra para o canal. Então, coloca aqui nos comentários, eu quero, tá bom? Fechou. Dito isso, falando dessas questões de fé, isso, gente, vocês acham? Vou até pegar aqui, né? Tem aqui o catecismo. Qual catecismo vocês querem? Vocês querem esse aqui, ó, o romano, né? Tem ele aqui. Tem aqui o catecismo de São Pio X, já falamos, tem vídeo no canal. Temos aqui o catecismo, o amarelão de 92. Né? Todos eles têm linguagens diferentes, mas dizem a mesma coisa. Te fazem crer na mesma igreja, te fazem crer no mesmo Cristo, no mesmo Deus Todo-Poderoso, Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que o catecismo faz. E junto aqui está a Sagrada Escritura, que conta a narração da história da nossa salvação, que conta quem é Jesus, mas não dá de modo, preste atenção, aqui dá de um modo narrado. Podemos até dizer, eu vou usar o termo mais técnico, tá? Não pense que eu estou falando no sentido, se bem que a gente tem os salmos, né? Mas de um modo poético, de uma forma narrada. A história da nossa salvação. Narrada. Belíssimo. Tem todo um estilo técnico, literário. Isso tem. Fique tranquilo. Né? Então, isso aqui é importantíssimo. Que você entenda, que você leia, que você medite. E te leva, né? Como é exatamente nesse estilo literário, ele ajuda você a interpretar situações da sua vida hoje. Te ajuda. Mas ele não explica de modo lógico e ordenado o que você precisa saber. E para isso existe o catecismo. Para aquilo que é sinal da nossa salvação, esteja conduzido de um modo agora analógico, ordenado, organizado, com começo, meio e fim, de tudo isso que a gente leu da Bíblia. O que é que nós precisamos crer?
E não fazer da Bíblia um livro de método moral. Porque vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Se você fizer isto, você vai pensar como alguns não católicos. Que, por exemplo, vou pegar esse exemplo que ele fica bom. Vocês sabem que tem algumas religiões que acreditam em Deus, mas não acreditam no Cristo como Deus, e que utilizam a Bíblia como fonte moral de instrução. E veja qual é o problema. Alguns deles não comemoram aniversário. Eu vou pegar isso por um exemplo bem básico e fica fácil de você entender. Eu curioso, né? Falei, não, meu amigo, a gente trabalhava junto. Explica pra mim, por que vocês não comemoram aniversário? Né? Porque deram os parabéns pra ele, ele na boa, valeu tal, mas ele não comemora aniversário. Né? Ok, então me explica. Então explica pra mim. Aí ele explicou. Ele falou assim, na Bíblia tem 2 aniversários, duas festas de aniversário. Aí a festa do Herodes e a festa do Faraó. Essas 2 festas são de 2 pessoas ruins e que comemoraram, e tudo isso assim tinha o fruto ruim desse aniversário. No caso até do Herodes tem lá, cortam a cabeça do João Batista, né? Aí ou seja, eles pegam um livro, um livro não, né? Uma biblioteca, e aí falam assim, nós precisamos ler e do jeito que está, ipsis literis, tirar esta interpretação. Opa, peraí, mas é assim? Só que eu não via esse amigo barbudo, porque não pode fazer a barba, né? Tá pegando no ipsis literis, e se eu não me engano ele comia carne de porco. Né? Então, se você pegar desta maneira, como às vezes alguns espertinhos aí na internet ficam falando, mas vocês comem carne de porco e algumas pessoas tiram os pelinhos ou depilam a perna, né? Então, essa falta de base é que dificulta o entendimento das coisas. E aí os nossos palestrantes, pregadores, catequistas acabam tendo dificuldade com a doutrina católica. Por quê? Porque ficam na dúvida se fazem igual os protestantes, diz isso aqui como um livro moral e apenas, mas eles não sabem explicar, né? Porque também quando chega nos 10 mandamentos, aí se perde, aí eles precisam estender, não, porque resumiram os 10 mandamentos, aí eles acham que não pode ter imagem. Você também acha isso, pregador? Você também acha que não pode ter imagem? Você também acha que é desse jeito? Então, você está com dificuldade. E aí você tem dificuldade exatamente por quê? Porque isso aqui foram séculos, primeiro, para definir que os 27 livros do Novo Testamento, eles são os sagrados e não outros que se sugeriu. E agora tá vindo aí, viu? O pessoal direto aí fica tentando, tradução de livro apócrifo, porque o livro apócrifo tal diz tal coisa, diferente do que diz a igreja. Por quê? Porque é sempre uma tentativa de criar uma interpretação a partir da Bíblia. E se você só crê na Bíblia, você vai cair. Né? Você não católico, se estiver assistindo meu vídeo, você vai cair, porque há umas décadas, há umas quase 20 anos atrás, fizeram lá o Código da Vinci. Um monte de gente começou, Jesus ficou com Maria Madalena. Coisa nenhuma. Mas se você pegar o evangelho lá, apócrifo, dá a impressão, não diz que teve beijo, mas dá a impressão. Né? O negócio do beijo tá só pelo filme, fala que teve beijo. E aí? Mas se você precisa da Bíblia como o código moral, né? Ele que vai dizer. Se ele não disser, não tá. Se não tá na palavra, cuidado. E aí você começa a entender, peraí, então eu preciso primeiro crer na igreja para depois crer na Sagrada Escritura? É isso que você está dizendo, Leandro? É isso que eu e o Santo Agostinho. Santo Agostinho diz, eu não creria nos evangelhos se a igreja católica não me mandasse crer. E a grande dificuldade hoje de palestrantes, pregadores e tudo mais é que eles não pegam essas verdades de fé e jogam para dentro de seus corações e vivem conforme esta fé que ele declara, mas não vive, e que deveria ele declarar de modo a colocar para dentro de si e viver e morrer por isso. Isso tinha que virar um valor, meu querido. Isso tinha que ser um valor interno dentro de você. E não é só para pregador, não.
Não é só para pregador, isso é para você. Entendeu por que as pessoas precisam estudar? Entendeu por que para receber a primeira comunhão as pessoas fazem catequese? Para fazer crisma as pessoas fazem catequese? Não é simplesmente porque a igreja quer fazer um cursinho aqui. Não, meu querido. É que essas verdades de fé precisam entrar dentro de você. E a igreja tem paciência, tá? Tem paciência. Por isso que existe, inclusive por isso que existe o sacramento da confissão. Porque se ela entendesse que as pessoas ao ouvirem imediatamente atribuiriam para si, conseguiriam viver a doutrina católica, que algumas pessoas confundem e alguns não católicos acham, ah não, mas ela é bem tranquila. É tranquila coisa nenhuma. O que é mais fácil? Eu meter um cabresto na sua cara e falar, você só pode olhar para frente, neste momento você só pode olhar para frente, aí eu ponho um cabresto, aí você só olha para frente. Ou dizer para você assim, não, você está sem cabresto, você é livre em Cristo e nós estamos orientando você a olhar para frente. Não olhe para os lados para não pecar, mas você tem a possibilidade de olhar para os lados. O que é mais difícil? Mais difícil você ter a possibilidade, não que isso seja uma liberdade, mas a possibilidade de olhar para trás e virar estátua de sal, do que ir para frente e não olhar para trás. É muito mais difícil você ter a liberdade de olhar para trás. Porque se é possível você olhar para trás, não colocaram um negócio em você, você só pode olhar para frente, tá amarrado, você só vai olhar para frente. E vai ficar preso no moralismo bobo. Então é muito mais difícil ser católico. Porque você tem a possibilidade de não crer. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Eu não estou dizendo, veja, não estou usando o termo liberdade, porque liberdade é fazer o bem. Quando você faz o bem, você é livre. Agora, quando você faz o mal, você cai no vício, você não é livre. Você se torna escravo. Então, esta dificuldade que as pessoas têm em pegar estas verdades de fé e viver a partir delas é o que vai diferenciar o católico do não católico. É o que vai tirar você do moralismo bobo de eu não posso fazer porque é pecado. Você vai entender que é pecado, mas você não fará por amor. E não porque não posso, porque senão vou pro inferno. Não é isso. Não é pra ser um moralista bobo. Não é pra, não vou fazer porque não pode fazer. Olha, psicologicamente pessoas ficam falando não, e não põe nada no lugar. Renunciei o pecado. Mas o que tu botou no lugar do pecado que você cometia? Do vício que você tinha? Houve a substituição? O poder ficou vago? Então quem dominava vai voltar a dominar. E aí daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Como muitas pessoas que saem, voltam ou se convertem assim e tal, daqui a pouco o pecado começa a vir à pessoa. Sabe o que a pessoa começa a fazer? Começa a justificar os seus pecados. Não, mas Jesus me ama. Eu sou amado por Deus, então olha, mas eu faço isso, mas Jesus sabe meu coração. Sabe que seu coração tornou o pecado Deus e agora você está justificando o pecado e submetendo Deus a aceitar. E não você se submeter ao amor dele e ao que ele está te chamando. Leandro, mas por que eu não posso fazer isso? Porque você virou um escravo desse negócio e agora esse negócio virou Deus. Simples assim, cara. Entendeu? E o pessoal fica achando, idolatria é imagem. Não, idolatria é isso aí que eu tô falando. Da pessoa pegar um vício, tornar um estilo de vida, justificar com a palavra. Inclusive tem gente que usa a Bíblia, viu? Não deixam você questioná-la. Porque vão dizer que você está julgando. A Bíblia sendo usada de novo para proteger o pecado da pessoa. E então ela fala assim, ninguém pode me julgar porque Deus sabe o meu coração. Bom, seu coração agora é um coração envenenado. Mas você está acreditando para sustentar o pecado que virou seu Deus. Para você não ter que dar justificativas. Inclusive para você, né? Porque você acabou de pisar na sua consciência. E manter-se fazendo todas as bobagens que você faz. Olha como o negócio é sorrateiro. Tá vendo como é difícil? Mas, meus queridos, nós precisamos ajustar
a nossa vida, a doutrina da igreja, que está amparada, sim, amparada na Sagrada Escritura, no Catecismo e no Magistério. Como é que essa relação existe entre Bíblia, tradição e magistério? Eu vou falar sobre essa relação no próximo vídeo. A todos vocês, que Deus os guarde.